Olá, turma, tudo bem? Espero que todos vocês estejam com paz no coração, com Deus e Jesus na sua mente, né? Construindo a sua felicidade e executando seus compromissos e juras reencarnatórias. Hoje eu vou falar uma situação, uma história real que acontece muito na vida de todos nós. Tem dores em nossas vidas, dores físicas ou dores na alma que, que passamos, que a gente analisa assim, mas por que eu estou passando isso? O que é que eu fiz para passar por isso? Né? Todo mundo que acredita em Deus, que acredita na justiça divina, fica assim às vezes questionando, pô, determinadas coisas, por que eu passo por isso? O que é que acontece com a minha vida? O que foi que eu fiz para colher, estar colhendo esse fruto amargo? Não é? Sabemos a lei de causa e efeito, nós espíritos estudamos muito isso. Jesus já falou que a semeadura ela é espontânea, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, o que a gente planta de bom e ruim a gente colhe, né? É nossa responsabilidade. E tem situações e dores que passamos que a gente diz assim, mas o que foi que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu fiz para estar passando por isso? Eu sou uma pessoa generosa, eu não sou uma pessoa ruim. Eu vejo pessoas ruins, pessoas mal, que faz tanta perversidade, tanta maldade e levam uma vida com saúde, levam uma vida plena, levam uma vida, né, desenrolada. E eu fico penando. Deus é justo, é, Deus acertou comigo, Deus errou comigo, o que é que está acontecendo? Né? E já me deparei muito com isso, analisando minha própria vida, conversando com pessoas nos centros espíritas, né? Sobre essas questões existenciais, das dores existenciais. Né? E no livro dos Espíritos, no livro dos Médios, trata muito sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as dores que a gente não entende, mas que são resultados de vidas passadas. Então, quando você sabe da reencarnação, quando você sabe da imortalidade da alma, você sabe que tem uma sequência, que a vida é uma sequência, né? De vidas sucessivas e de resultados bons e ruins mediante as ações que a gente faz no nosso cotidiano, na relação que a gente tem com as outras pessoas e conosco mesmo. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, que ele não era espírita e a gente conversava muito, mas ele era uma pessoa de uma bagagem intelectual muito acima da média, né? Ele tinha várias formações acadêmicas, ele é um pensador, um, um leitor, uma pessoa que tinha, né, uma cultura muito acima da média. Mas ele não era espírita, ele era de outra religião, protestante. Ele era um protestante. Mas como a gente era amigo, a gente conversava muito sobre espiritismo. E ele me questionava porque ele não conseguiria entender os conceitos espíritas sobre reencarnação, sobre comunicação dos espíritos. Não era da formação acadêmica dele. Ele fez teologia, fez direito, fez filosofia, estava fazendo psicanálise. E ele não conseguia encaixar a revelação espírita na inteligência dele, né? No raciocínio dele. E a gente conversava muito sobre isso. Praticamente umas 4, 5 vezes por semana a gente parava para conversar. E ele contraiu uma doença degenerativa. E nessa doença degenerativa a vida dele mudou completamente. Mudou financeiramente, mudou fisicamente, mudou, virou a cabeça dele de perna para cima. E ele falava assim para mim,
Mas se você, espírita, fala da reencarnação, o que foi que eu fiz para estar passando por isso, né? Essa velha história, tantas pessoas perversas, tantas pessoas ruins, que está aí com a plenitude de saúde, com a plenitude de, né, com a vida material prosperando, e acontece isso. Como que foi que eu fiz, né? Para que tenha uma concepção que a vida é só essa existência, questiona a justiça de Deus, a bondade de Deus e a perfeição de Deus. Porque o que foi que eu fiz para passar por uma doença degenerativa, né? Qual foi o meu erro? Qual foi o meu pecado? Eu não fiz nada nessa vida que merecesse algo tão brutal, tão dolorido. Ah, mas é culpa é, dos seus pais, né? Você está pagando. Já vi algumas pessoas falando isso, a gente paga pelos pecados do pai. Não seria justo, não seria justo. Vamos supor aqui, meu pai, que já desencarnou, uma pessoa extraordinária, tem uma dívida em um banco ou no cartão, está com o nome negativado no Serasa, morreu, não pôde pagar, e aí o Serasa vai e bota meu nome negativando. Eu que não fui avalista dele. Mas qualquer juiz na Terra processaria o banco, me daria ganho de causa. Então, imagine um juiz da Terra, não ia conceber isso, imagine Deus, né? Então, pagar pelo erro do antepassado não seria justo, né? Porque Jesus já falou, né? Que a semeadura ela é espontânea, a colheita é obrigatória, de forma individualizada. Então ele questionava isso porque a concepção dele não encaixava na vida dele a reencarnação. Ele não conseguia entender a reencarnação. E eu dizia a ele, quando você morrer, você vai entender muita coisa. E aí a gente, né, toda vez que eu estava em crise, ele tocava no assunto e dizia assim, olha, tem coisas na vida que a gente não entende, mas porque está apagado na nossa memória. Mas quando você morrer, você vai entender as coisas. Você vai entender as coisas. Então, por que se apaga a memória? Pela própria proteção. Porque a gente não suportaria saber que um desafeto ou inimigo do passado estaria do nosso lado no ciclo familiar. A recuperação moral nesse conflito seria praticamente quase impossível para a gente. Então é melhor apagar isso, né? E tentar zerar e reconstruir algo ali, sem a lembrança. Então eu explicava isso para ele e ele, mesmo assim, não entendia. Até que ele desencarnou, decorrente dessa doença degenerativa, e passou-se mais ou menos 1 ano e meio. E aí eu estava lá na roça e ele veio. Eu tinha perdido totalmente o contato com ele, orei por ele, mas perdi o contato. E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ele veio e disse, olha, eu te tive a resposta. Eu era da Revolução Francesa, eu estava na Revolução Francesa. Então, eu cometi excessos. Nessa época, eu vim para o Brasil, né? E trabalhar na área jurídica, na área pública, comprometendo a levar uma dignidade, levar honestidade, tratar as coisas com seriedade em relação ao povo, né? Esse foi o meu compromisso. Mas eu não perguntei sobre a questão degenerativa, mas ele me falou que ele tinha cometido excessos, né? Especificamente eu não perguntei assim, o ponto específico, né, que levou a doença degenerativa, ele disse que tinha cometido excessos e que ele precisava expurgar pelo próprio corpo. E aí a gente se despediu e ele está seguindo a sua trajetória de vida, se reprogramando e crescendo. Então, a doutrina espírita, ela traz para a gente
essas informações, que é um farol para o nosso caminhar. Em dias de profunda escuridão da alma, onde a gente não enxerga onde a gente não enxerga caminhos, onde a gente está triste, onde a gente está se sentindo abatido, ou não está se sentindo amado, ou prestigiado, ou desamparado. Nós temos muito desses momentos em nossas vidas. O que eu aprendi como médium, como espírita, foi: tenha calma, tenha paciência, que vai passar. Né? Que Deus é Pai, Ele é perfeito e justo. Ele não desampara nenhum dos seus filhos. Eu entendi isso perfeitamente. E que Jesus é um bom pastor que cuida de todos nós, seus irmãos menores aqui no planeta Terra. Que Ele conhece a gente pelo próprio nome. Mas tem situações que nós precisamos passar, porque é aí que vamos desenvolver a nossa espiritualidade, é aí que vamos desenvolver a nossa inteligência espiritual, aí que vamos expurgar determinadas questões mal resolvidas dentro da nossa própria personalidade, nosso próprio eu. Então, são momentos de dificuldade, de lutas internas e de lutas que estamos sozinhos. Por mais pessoas que estejam nos cercando, nós vamos estar sozinhos, porque é a nossa própria batalha interna. Um grande abraço a todos, fiquem em paz.